Duas notícias, na verdade é uma notícia, uma análise, aqui neste vídeo. Eu vou falar sobre Laranjeiras, e não foi de propósito estar com a camisa laranja, era só a camisa que estava aqui do lado. E essa possibilidade real de grama sintética por lá, vou explicar tudo aqui. E também uma análise dos próximos jogos, porque o cenário que era ruim agora se inverteu e parece um cenário positivo. Vou te mostrar o porquê disso, beleza? Vamos embora, roda a vinheta aí do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora pra gente poder falar... antes, peraí, chegou no ponto aqui o negócio. Sim, tá. Chegou aqui no ponto para eu poder falar do OneFootball. Aplicativo de futebol, presente aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, na verdade. Você pode clicar no link que tá na descrição e fazer o download. Ou então, eu vou deixar aqui do lado, ó. QR Code tá aqui. Tá assistindo pelo computador? Você clicar pelo computador no link, ele não vai baixar o aplicativo porque é para celular. Então você aponta o seu celular para essa imagenzinha que tá aparecendo aqui. Apontou a câmera, abre a câmera, não precisa tirar foto não. Apontou a câmera, vai descer um link aí na sua câmera do seu celular, você clica nele e pode fazer o download. Beleza? Vamos embora. A primeira notícia é sobre Laranjeiras. Por quê? Vamos lá. Existe um planejamento da diretoria do Fluminense de colocar gramado sintético em Laranjeiras. Isso faria parte da reforma do gramado, da reforma do estádio. Vamos lá. Eu já falei bastante aqui sobre reforma de Laranjeiras, já dei bastante a minha opinião, enfim, não vou ficar repetindo aqui direto não. Então nesse vídeo aqui eu vou tratar mais de informação, ok? Eu sou a favor de botar gramado sintético em Laranjeiras há muito tempo. Acho que o futuro do futebol, infelizmente, é de gramados sintéticos. Infelizmente, porque o cheiro da grama é muito bom, o tipo de grama é importante. Jogar num gramado de... Renato Chaves já diria, né? Gramado de grama é muito importante e tal. Mas, infelizmente, manutenção e etc. são gramados sintéticos. E teve até gente... Sempre que alguém me pergunta, fala... Pô, Gabriel, a solução pro gramado do Maracanã não seria botar gramado sintético? E aí, assim, por um outro lado, eu sempre falo também... mas o dia que o Maracanã... possivelmente o estádio mais conhecido... o estádio mais conhecido do mundo, sem dúvida. Uma criança em Guiné-Bissau, uma criança em Vladivostok e uma criança, tô pensando em lugares muito distantes, né? Enfim, uma criança no mundo inteiro vai jogar na sua rua e se não for o estádio ali da cidade dela, e mandar falar um outro estádio, vai falar Maracanã. No dia que esse estádio for pra grama sintética, tem uma repercussão aí bem complicada, né? Então, assim... o Maracanã com grama sintética é o único que eu seria contra por causa desse pontinho aí de... não é o Maracanã. Mas no caso de Laranjeiras, o que me foi passado foi o seguinte, e aí até deixo abertamente, né, quando não é uma apuração direta mesmo, não tem por que esconder. Na visita lá que a gente fez ao CT, pra poder ver as questões do CT e tal, gravei um vídeo, etc. É até bom pontuar um erro aqui só que eu tive. Eu não deixei claro no início daquele vídeo do CT, do vídeo que eu tinha feito no dia anterior. Eu fui na quarta-feira, eu gravei avisando que ia no CT. E não recomendei da galera ir lá assistir, porque eu falei, olha, eu estou indo no CT ver problemas do CT. A parte boa todo mundo já conhece, enfim, valorizo o Pedro Antônio. Não teríamos CT sem Pedro Antônio, isso é um fato. Ele que emprestou dinheiro, o Fluminense jamais conseguiria ter o dinheiro para construir o CT, por mais que esteja, o Fluminense paga o CT, né? O dinheiro sai do bolso do Fluminense, mas o Fluminense não conseguiria esse crédito todo que teve e ainda tem dívida do CT com o Pedro Antônio sem ele, obviamente. Então, assim, só para deixar claro, porque eu cometi esse erro lá no início do vídeo, de não falar, olha, esse vídeo aqui está sendo porque eu fui lá ver todos os problemas do CT. E já tinha avisado isso na quarta-feira, então eu não citei partes boas, porque obviamente num vídeo sobre os problemas eu não ia citar as partes boas, entendido? Mas enfim, quando eu estive lá no CT, foi até um momento ali que eu perguntei, e só deixando claro, tudo isso que eu falo aqui que eu estive lá no CT não foi informação passada assim, ó, vou te contar aqui, escondido tudo. Não, foram perguntas que a gente foi fazendo, e o Vilela acho que nem chegou a publicar isso, não sei se por não ouviu, não anotou nem nada, mas é de que Laranjeiras... eu perguntei, ao Mário, né, e ao outro Gustavo, mas isso foi até mais ao Mário. Falei, você tá reclamando desse campo aqui um pouco menor.
já que esse campo tem uma utilização menor do que o dos outros, por causa da questão do tamanho, etc., não vale botar sintético aqui? Trocar pro gramado sintético? E ele falou, não, isso vai rolar em Laranjeiras. A gente vai colocar sintético em Laranjeiras. E aí, beleza. Depois eu apurei mais e tal, fui falar com outras áreas ali do Fluminense para entender o porquê que eles pensam em Laranjeiras como gramado sintético. Vamos lá. O primeiro ponto vai haver a reforma de Laranjeiras, então obviamente precisaria fazer a reforma também do gramado e já seria interessante englobar logo tudo. Outro ponto, treinar principalmente contra times que jogam em sintético. Hoje são dois times que treinam, que jogam, que têm seus estádios em gramado sintético. Na Série A, Santos e Palmeiras, são os dois principais. Você pode ter ali um time que de repente vai subir, descer, mas hoje são esses dois principais. E a tendência, pelo que a gente vê, tanto de Santos e Palmeiras, não, perdão, Atlético Paranaense e Palmeiras. E a tendência do que a gente vê é muito mais times colocando grama sintética do que esses dois tirando a grama sintética. Ou seja, cada vez mais, os jogos do Campeonato Brasileiro hoje são 2 em 38. Vamos tirar os jogos dentro da nossa casa? São 2 em 19 jogos. Mas eu apostaria que 2030, 9 anos, vão ser 9-9, talvez, ou até mais, inclusive. Então, assim, a ideia é essa, treinar, o principal uso é esse, treinar lá quando precisar, quando for vésperas de jogo, né, semana de jogo. Por exemplo, o Fluminense vai pegar o Palmeiras no dia 14, por volta do dia 14. Volta lá do Sul no dia 11. O treino do dia 12 e do dia 13 sem Laranjeiras, com um gramado sintético já para se adaptar para o jogo contra o Palmeiras, por exemplo, né? Segundo ponto é a questão das festas. O Mário pensava nisso, até chegou a fazer uma só, né, na verdade, acho que foi só uma mesmo, foi aquele do telão em Laranjeiras, mas teve a FluFest também. Utilizar mais Laranjeiras para shows e etc, etc. E isso, o que eles falaram é que detonou o gramado, eu confesso que não lembro direito, mas detonou o gramado em 2019, quando teve a FluFest no gramado com a galera lá. Porque a de 2020 foi só um palco no meio, não foi tão grave. Mas a de 2019, que foi aquela que botou o telão pra ver o Penharol e etc., detonou o gramado. Porque não é só botar os tapumes, botar as coisas por cima, é a máquina que passa lá por dentro também, pra levar um negócio, levar o telão e etc. E aí eles entenderam, isso tô falando que me foi passado, tá? Que entenderam que faria mais sentido sintético, porque a recuperação era mais fácil, é mais fácil você operar nesse tipo de coisa. Facilita você ter mais eventos em Laranjeiras também, ou seja, teria vantagem disso, a vantagem de você ter um gramado para poder treinar para o time profissional de vez em quando, e teria vantagem para as festas. E além disso, a manutenção do gramado sintético é mais barato. Porque Laranjeiras não parece, um estádio que está desativado. Não, ele está desativado para o profissional. Isso daí agora já é análise minha, tá? Só falar a manutenção é mais barata. E aí minha análise agora. Laranjeiras não tá desativado pro profissional, mas tem jogo pra cacete em Laranjeiras. Direto aí você que usa Twitter, etc, ou até o YouTube aqui mesmo, você tá vendo, hoje tem jogo Laranjeiras Sub-17. Hoje tem jogo Laranjeiras feminino, vai jogar isso. Então assim, tem uma quantidade grande de jogos. E o gramado, às vezes, a gente vê tá num estado, assim, deplorável. Então, a ideia talvez fosse isso mesmo, de colocar sintético em... para esses jogos também, a manutenção para manter o jogo do feminino, o jogo do sub-20, etc. Óbvio que eles têm utilizado também o CT lá de Xerém, mas o ideal acho que seria em Laranjeiras, podendo ter público, sem Laranjeiras, pô. Um jogo de carioca feminino, um Fluminense e Nova Iguaçu na semifinal, a gente ia dar aquele apoio também, seria interessante. Então, seria ideal para diminuir o custo de manutenção que um gramado de grama, como diria Renato Javes, também tem. Enfim, é bem provável de que a gente veja Laranjeiras na sua estreia lá, né, na ideia que o Mário tem de terminar o projeto aí lá para 2023. Quer dizer, tem eleição no final de 2022, né? Mas enfim, tendo Laranjeiras no seu primeiro jogo pós-paralisação toda aí na volta, muito provavelmente a gente vai ver um estádio de gramado sintético. Eu queria saber a opinião de vocês. A minha opinião é o que eu falei. Eu veria muito problema pro Maracanã. Agora, para um estádio que não vai ter muitos jogos no ano, aliás, não vai ter muitos jogos do profissional, vai ter muitos jogos de base, etc.
Eu confesso que vejo poucos problemas do gramado sintético em relação ao gramado natural, tirando esse da imagem. E aí eu me preocupo muito com a imagem do Maracanã, nesse sentido, e menos com as de Laranjeiras. Sim, porque querendo ou não, esse tempo todo parado de Laranjeiras perdeu a possibilidade de eu me preocupar muito com a moral de Laranjeiras, né? No sentido de, tipo assim, como que Laranjeiras vai ficar, o mundo vai se importar, porque, pô, é um estádio que tá sem ter jogo de profissional há 18 anos já, se eu não tô enganado. Então, assim, eu quero ter jogo em Laranjeiras, já chegou nesse ponto, eu quero que tenha jogo lá, eu quero ir ver jogo lá. Eu nunca fui, né? Quero ir ver jogos lá. Enfim, é isso. Vamos pra análise aí da tabela. Análise da tabela, não. Análise dos próximos jogos. Isso porque tá aqui a sequência de jogos do Fluminense. Quando a gente olha os 3 próximos jogos, com o cenário das 2 vitórias, quanto o Atlético e quanto o Flamengo, e com principalmente a atuação contra o Flamengo e contra o Corinthians, vou pular um pouquinho da do Atlético aqui, que pra mim foi a pior das 3, a gente vê um cenário um pouco aberto pro Fluminense. Isso porque, se antes era um drama, essa sequência aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Essa sequência aqui era um drama, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Daqui até aqui. Talvez? Não. Acho que não era até lá em cima, não. A gente tinha um drama disso daqui, ó. Desses jogos aqui. 5 jogos. Corinthians, Atlético Paranaense, Flamengo, Ceará e Santos. Com só o Flamengo sendo o jogo em casa e com torcida dividida, ou seja, não era o Fluminense como mandante, eram os 2 mandantes. E a gente tinha medo, né? Porque, 5 jogos e tal pode prejudicar, o Fluminense já garantiu 6 pontos nessa sequência. E agora vai para esses 2 jogos aqui e mudou. Se essa sequência aqui era uma sequência mais complicada, agora se inverteu com esse jogo do Grêmio. Porque o Grêmio vem muito mal no Brasileirão, enfim, joga hoje ainda e tal, pode começar a se recuperar, mas é um time de parte de baixo da tabela. E aí o recorte já começou a ser aqui, ó. Que é o Fluminense, nos próximos 4 jogos, enfrenta... Pera aí que eu tenho que parar de clicar, isso aí, deu ruim aqui. Mas enfim, o Fluminense nos próximos 4 jogos enfrenta um time, em todas elas, times que brigam na parte de baixo da tabela do Brasileirão. Talvez o que menos briga na parte de baixo seja o Ceará, mas ainda... porque não tá mostrando nem pra vocês o Grêmio, né? Agora que eu vi aqui. Não tava mostrando o Grêmio. Talvez o time que menos brigue na parte de baixo seja justamente o Ceará, mas que tá de olho nos jogos. Então, assim, Santos, boa oportunidade do Fluminense fora de casa com essas 2 vitórias, o Fluminense entra como favorito. Se o Santos não fizer um gol no início, vai ter pressão, vai ficar pressionado, vai ter que se desesperar. E o Fluminense gosta de jogar contra times que se lançam ao ataque. Contra o Ceará, talvez a mesma coisa. O Ceará também vem com muita pressão, apesar da posição na tabela não ser péssima ainda, mas vem com muita pressão. Então, o Fluminense vai ter essa vantagem de talvez o Ceará precisar atacar. O jogo complicado pode ser esse daqui, ó. Contra o Sport. Porque o Sport pode ser o time que vai vir pra falar, não, eu tô satisfeito com o empate, me ataca, Fluminense. E a gente sabe que essa é a grande dificuldade, não só do Fluminense, mas de vários times do Brasil. O Fluminense não se deu bem contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo e até de certa forma contra o Corinthians, né? Não no resultado, mas na atuação jogou ali uma partida até aceitável, porque foram 3 times que saíram pra atacar o Fluminense. E a tática tá muito clara nisso. São poucos times que têm qualidade pra sair, pra atacar e furar uma retranca. E deixam um contra-ataque aberto. E contra-ataque justamente onde o Fluminense jogou bem contra o Atlético Paranaense, com erros individuais, e jogou muito bem contra o Flamengo. Contra o Santos, o natural seria o quê? Um time da parte de cima contra o time da parte de baixo, o time da parte de cima vai atacar. Só que o Santos tá jogando em casa desesperado e a volta da torcida é importantíssimo pra isso. Porque o Santos vai, se 0-0 com 27 do segundo tempo e jogo amarrado, o torcedor do Santos vai. E aí é onde o Santos tem que se mandar muito pro ataque e o Fluminense aproveita os contra-ataques. Contra o Ceará, talvez. Contra o Sport, é um que eu não acredito tanto nisso, porque o jogo é aqui no Maracanã, talvez a pressão se reverta pro Fluminense, é o jogo mais chatinho. E contra o Grêmio, esse então nem se fala, né? Esse do Grêmio, então, de o Grêmio, se ainda tiver nesse desespero que tá hoje quando eu tô gravando esse vídeo, vai ter que se lançar pra frente e vai ter que se expor. E se expondo é a tática que o Fluminense gosta de jogar. Então, assim, o cenário é positivo nesses jogos, tá? Não são dos 4 times que estão abaixo e poderiam fazer esse jogo de problematizar ali o ataque do Fluminense, de deixar a bola com o Fluminense para poder atacar e etc.
Não existe. O Fluminense é o time da parte de cima que gosta de jogar contra times da parte de cima. E não é aquele que fura defesas, é aquele que é atacado para contra-atacar. E o cenário desses jogos serem fora de casa são bons, não pelo apoio do nosso torcedor ou por alguma coisa, mas pelo quão prejudicial pode ser o torcedor desses próprios clubes nesses jogos. Entendeu? Beleza? Concorda ou discorda? É isso. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!